No segundo bloco da Revista Geral. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para Valquíria Pentecostes e o marido dela, que é o Sargento Wellington, que também é pastor. Um abraço para vocês, estão aí na escuta. Mas não é Patrício, lá do Patrício. Obrigado pelo Patrício. Meu amigo Patrição, gordão. Trairão. Quando era meu amigo lá do shopping, ele era magrinho, agora ele tá gordão. Tá um baleão, meu amigo. Bacana, deixa eu também dar um recado aqui para você. Ninguém não que sabe que ele tá militar. chamando ele de gordão, né? O Júnior já tem e ele pode testemunhar sobre isso aqui, ó. Vou falar do PPA 190. Seu carro tem, não tem? Tem. Proteção? Desde que começou o PPA 190. Ah, então. Então, ó, você que é E o militar... povo não sabe o que o PPA 190 tem. O cara acha que é só proteção. O que mais tem lá? Poxa, quer ver? Eu vou passar um dos coordenadores aqui, ó. Ah, o malandro, hein? Fala aí, Facosta. O que tem no PPA 190 antes de eu falar pro pessoal onde é que eles vão, né, para poder fazer a adesão do PPA aí? O militar, além de ter os benefícios da proteção veicular, ele tem também a assistência jurídica, que é presidida, dirigida e organizada pelo Coronel Mendonça. Ah, mas eu tenho que falar sobre isso aí. Agora, a partir de agora, nós contratamos também o escritório do Tenente Coronel Zoé e do TUIS para atender o pessoal de Contar lá, tá? Exatamente, melhorar o atendimento. Ele tem também... Tem o estagiário, o Cabo Júlio de estagiário. o estagiário lá, gente, é direita. só na recepção e nada mais. O estagiário lá não trabalha em processo, não. Vocês podem ficar tranquilos. Está estagiando. Tem também 2 clubes que ele pode optar pelo lazer. Lá o clube CELP, que é um convênio que a gente tem aqui na Pampulha, e o Minas Aquaplay, lá na Via Expressa. Que mais? Tem mais. Tem pane seca. Aí vem agora falando sobre a assistência 24 horas dentro da proteção veicular, assistência 24 horas em todo o território nacional, carro reserva, danos da natureza, ou seja, um pacote muito completo. Exatamente, muito completo para atender o militar e toda a sua família. Então, para não deixar os pacotes doidos da cabeça aqui, que a lista é grande de benefícios, deixa eu dar um recado então, ó. Passa lá na Regional Eldorado, Rua Norberto Maia, número 626, no Eldorado, que o telefone é 3356-2663, 3356-2663, próximo da feirinha do Eldorado. Então, essa aí é a opção da Regional Eldorado. Também você pode passar no Clube Minas Aquaplay, na Via Expressa de Contagem, 2001, tomar um café lá com o Cabo Jurim, do lado do metrô, e conhecer mais ainda. E tem uma coisa, as pessoas às vezes acham, fazer proteção é bobagem, você não tem ideia que como isso é importante na sua vida quando o seu carro bate, quando o seu carro é furtado, quando você às vezes, igual aconteceu comigo, meia-noite, o meu carro quebrou a mocinética, não tinha ninguém para ligar, liguei para assistência, foram lá me buscar, meia hora o reboque estava lá e ainda me deixou em casa. Então, é aquele negócio, é como seguro de vida. Tomara que você nunca precise, mas se um dia precisar, ele está lá para você. E eu falo que eu preciso mesmo, e eu uso sempre. Bacana. Acho que eu dou até prejuízo. Vamos dar sequência no nosso programa aqui. Deixa eu ler um e-mail que eu recebi aqui, ó. Tá com a fala, tem uma fala do Sargento Rodrigues, que está junto de vocês nessa campanha. A fala dele: estamos construindo uma negociação salarial. Esse processo tem que ser construído passo a passo, não existe solução imediata da noite para o dia. Argumentou o Sargento Rodrigues, o deputado lamentou a promessa de campanha do governador. Lamentou não, lembrou, né, a promessa de campanha do governador Antônio Anastasia, que segundo ele assumiu o compromisso de conceder reajustes anuais para os militares a partir de 2011, portanto essa reivindicação da categoria é justa e legítima. O e-mail quem mandou foi o Sargento Fernando, e ele agora vai, vou ler a parte em que ele fala. O Sargento Fernando, ele usou a fala do Sargento Rodrigues e agora vai falar a respeito do que ele pensa. Há 8 anos estamos sendo enganados por esse governo. A solução tem que ser imediata. Já estamos há 8 anos esperando e até agora nada. Como vamos criar a solução passo a passo com um governo que só dá aumento através da greve? Está aí a pergunta dele para vocês da mesa responder. Bola para o Nonato, presidente da ASP, para ver como vamos dar a solução, Nonato. Passo a passo, se o governo só atende se tiver greve. Primeiramente, a gente gostaria de enfatizar que nós convocamos uma assembleia aqui para o dia 11, às 14 horas, no Clube dos Oficiais. E que é muito importante a participação de todos os militares que estão nos ouvindo, que convide também a sua família e os demais companheiros para comparecerem a essa assembleia. Porque a gente sabe que só na base da pressão que o governo abrirá negociações nesse sentido de abrir os cofres do Estado para que a gente tenha um aumento de salário digno. Se a gente não fizer pressão, não fizer a nossa parte, a gente sabe que será muito difícil. Com relação ao passo a passo, as entidades estão
fazendo tudo aquilo que está ao alcance das entidades de classe, mais o vereador Cabo Júlio e o sargento Rodrigues, nas negociações salariais, para que a gente possa cumprir um ritual normal e natural. Então todos nós estamos imbuídos nessa luta. É uma luta de todos os militares e a gente não conseguirá chegar a um objetivo se nós não tivermos todo mundo engajado nessa luta. Eu poderia, Gonzaga, até um abraço para o Fernando. Eu gostaria, sabe, que nessa Assembleia do dia 11, nós levássemos sugestões para as entidades. E fazer um apelo, inclusive, para os policiais militares, nesse sentido. A Assembleia dos Policiais e dos Bombeiros Militares. Então, o que nós temos que fazer? Usar a nossa criatividade e dar as sugestões para as lideranças. Mas dar sugestão para a liderança não é ficar brigando para falar em microfone, não. É procurar o presidente da ASPRA, o Nonato, o presidente do Centro Social, o Coelho, o sargento Alexandre das Cobom, o Piscinino lá do Clube dos Sociais, o Ronaldo, o Júlio Rodrigues, através dos e-mails, e sugerir o que é que nós podemos fazer. Isso, o que você está perguntando, é uma coisa que tem me afligido aí um pouquinho. O Júlio, por exemplo, deu uma ideia. Vamos acampar com os aposentados lá na Praça 7. Na Foz Pena. Na Foz Pena, ideia do Cabo Júlio. O que você acha da ideia do Cabo Júlio? Eu já acho que tem uma ideia diferente. Eu estou abismado com a trairagem da primeira companhia Rotan. Essa primeira companhia Rotan, não sei. Será que eles estão ganhando alguma coisa a mais? Sabe? Não estou entendendo. Diferenciar igual o BOP? Não, é porque eles estão produzindo numa escala de satisfação que eu não estou entendendo. Sabe, Júlio? Ah, é? A produção da primeira companhia Rotan, eu não sei se eles tiveram algum aumento diferenciado, porque eles estão vibrando mais que a Toyota na Banguela em Ponto Morto. Então é isso que detona o movimento dos policiais. Por quê? O que a gente espera, eu particularmente esperava dos policiais militares, é que eles cumprissem o dever legal. Atender as ocorrências, fazer o policiamento preventivo, mas ocorrência de iniciativa, esse negócio de disco 181, vamos cumprir só a legalidade, velho. Vai verificar um disco de denúncia, tem que dar uma mandado de busca e apreensão. Parar com isso. Agora adianta. Nós estamos aqui falando que tem uma insatisfação e a primeira companhia Rotan estourando a boca do balão, prendendo todo mundo aí, parece que eles estão ganhando um extra por fora. Eu acho Eu gostaria de complementar a fala, dizendo que nós temos uma satisfação grande por parte dos comandantes da Polícia Militar, aqueles que estão facilitando a vinda dos militares, tanto do interior quanto da capital, mas nós recebemos uma notícia hoje, o Cabo Júlio deve falar daqui a pouco a respeito dela, que tem um comandante aqui da capital que está proibindo a panfletagem dentro do canil. Então a gente gostaria que o Cabo Júlio melhor falasse a respeito dessa questão aí. Bem, eu mandei uma turma nossa lá